Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados, e parceria com a revista Fórum. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também não esqueça que toda terça-feira nós temos o Farofa Crítica Aperitivo, com pequenos comentários meus sobre conjuntura nacional, e às quintas-feiras, após o almoço, o tradicional Farofa Crítica Entrevista. Avise seus amigos e familiares e convide-os para inscrever-se no nosso canal. E o Farofa Crítica de hoje recebe o professor Jean-Pierre, professor aqui do curso de editoração, doutor em letras e especialista em romances policiais. Jean-Pierre, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Obrigado. Eu me lembro muito assim do Hercule Poirot, Miss Marple, né, Casoto Pense, que eram personagens da Agatha Christie. Sim. O que te motivou a estudar o romance policial, Agatha Christie, né, e outros autores? Né? Sim. Na verdade, foi um aluno da editoração que em 2014, quando eu entrei aqui, sugeriu eu pus no Facebook um comentário sobre ela, aí ele falou, isso daria uma ótima optativa. Aí isso virou a disciplina. Aí no ano seguinte eu comecei a oferecer a disciplina. Mas você é um leitor dessa... Eu li quando, né? Acho como você também, que é grande leitor que eu sei, né? Li quando adolescente e tudo. Aí eu reli aos 30 e poucos tudo de novo. E agora estou relendo para a terceira vez para dar as aulas, né? Então, certo. E o que você aborda nessa discussão? O que te motiva? Ponto de vista teórico, da literatura? Né? Acho que são três eixos básicos. Né? Um é o histórico de quando nasceu esse gênero no século XIX, né? Desde o Allan Poe, depois passa para o Conan Doyle, depois a Christie, que é a terceira vertente, digamos, que as mulheres começam a entrar já no século XX. Isso é a versão, digamos, a vertente histórica. Outra questão é mais sociológica, cultural, que envolve por que esse romance deu certo na Inglaterra e não em outros países no começo, Estados Unidos, né? Por quê? Porque está ligado, segundo os críticos que eu estudo, está ligado a uma ideia de que a Revolução Industrial, no século XVIII, ela prepara uma massa de leitores suburbana, nas periferias de Londres, né, cidades pequenas, e essas massas se identificam com os heróis e até os vilões dos romances. Então criam, digamos, uma cama cultural para ler, para se estender como mass culture, né, uma coisa mais... Interessante isso. E ao mesmo tempo, lembrar que... Isso nos anos 50, né? 40, 50? Isso no século XIX ainda. Ah, 19, tá. Quando a Revolução Industrial chega, certo, e o Conan Doyle, quando escreve, ele já está dialogando com, por exemplo, o mito lá do Jack Stripador. Certo. Que é essa ideia de que onde acontecem os crimes, em Whitechapel, que é um bairro da periferia na época de Londres. Né? E é justamente nesses bairros violentos que o romance circula mais. Então, é uma identificação do leitor com a realidade que ele vive, da violência extrema, né? Acho que tem um fenômeno cultural, né? E, ao mesmo tempo, histórico que está junto. E o terceiro eixo que é interessante é estético, é pensar como é que o romance foi evoluindo. Então, no Brasil tem pouca crítica sobre a Agatha Christie especificamente, tem, em geral, um panorama sobre... Da vida dela. Da vida dela, mais biográfica, né? Mas é interessante notar que a dicção dela, comparativamente com Conan Doyle, que é o machão mesmo, é a dicção feminina, então ela usa Freud, ela usa psicanálise, ela é uma coisa mais minuciosa e menos preocupada com pistas e evidências criminais. Tipo Sherlock Holmes. Não é aquela coisa tão de pegar pegada de gente. Ela está preocupada em ouvir conversa atrás da porta, essa coisa mais... Sabe Dalton Waybe? Assim? Sei. E o Hercule Poirot é bem essa... Né? É bem isso. Ele é um belga primeiro, tipo interessante, belga, né? Ele cria conflitos, né, culturais com a nobreza britânica, né? E ele trabalha muito com essa, né? Uma ideia escutar por trás da porta, ver a natureza da humana, né, que ele fala. Isso. E as células cinzentas. Isso, as células cinzentas. Essas são as frases principais dele. Né? E aí tem o Hastings, que é uma espécie de Watson. Sim. Né? Ele faz o papel do Watson. É o cara meio emburrecido, que nunca percebe o que o Poirot está dizendo, e nem a gente percebe às vezes, mas a gente é mais inteligente que o Hastings às vezes. É interessante isso. Né?
E tem essa coisa do feminino, né? Então, a Miss Marple, né, no caso, Sim, né, que é Miss Marple. uma senhora que fica ouvindo, Senhoria que conversa, tricota e fica ouvindo. Fica estimulando a conversa com os assassinos, às vezes. Exatamente. E o casal Tupense, né? Isso, o isso, Tommy, né? E a Tupense, isso. né? Que, é Que tem aquela rotina dia a dia do casamento, aham. que confunde com essa investigação que é muito pesada, às vezes, né? Eles vão Exato. mexer em arquivo da polícia. E ela, assim, ela viaja, né? Ela Você viaja, imagina, ele é tudo sério, isso, né? é tudo sério, é toda expansiva, né? Bem interessante isso. Agora, como é que você enxerga essa coisa interessante que você comentou agora? Eu não tinha pensado nisso, né? Que essa emergência do romance policial Sim. está ligada a uma certa situação econômica específica, né? Sim. No Brasil, nos anos 40 e 50, você teve também uma emergência de tipo Sim. de história policial. O Nelson Rodrigues tinha uma revista chamada Detetive, né? Sim, Né, sim. E era uma literatura de tipo B, né? Não Isso, considerada e tal, isso, né? Como é que isso. você vê isso, né? Esse tipo de não valorização desse tipo de narrativa. Então, eu acho que lá nas letras onde eu vim, né, tem uma tradição que vem do Otto Maria Carpo, depois vem o Cândido Bose, essa crítica mais tradicional brasileira, que acaba reproduzindo certos valores europeus de achar que isso é subliteratura. Tá. Mesma coisa ficção científica, outras obras, né? E primeiro a gente tem que desfazer o que é subliteratura, porque não é uma classificação, é uma desclassificação. Sim. Né? E assim, se literatura é aquilo que faz sentido para o leitor, tem uma coesão e coerência internas, verossimilhança, etc., então é literatura. Claro que não é porque vende muito que é ruim. Nem sempre o que é best-seller quer dizer que seja de má qualidade. Porque massificou e não peça. Às vezes converge. O Saramago é um exemplo disso, né? Sim. Então, eu acho que isso no caso da Agatha Christie, eu acho que isso é muito evidente, assim. Eu acho em vários romances dela, tem uns 10, 15 romances que eu acho que são literatura quase clássica dos anos 19. Quais são que você mais gosta? Por exemplo, eu acho que o Poirot Perde uma Cliente, eu acho um grande romance. O Roger Ackroyd, eu acho assim, obra-prima, maravilhoso, né? Os Cinco Porquinhos é muito bom. Esse é um clássico, né? Expresso Oriente, né? Virou até filme, né? Virou filme, né? Então tem várias edições. Então eu acho que esses livros, de fato, ela conseguiu não só a trama bem urdida, mas também, especialmente porque os personagens são muito bem caracterizados, né? Tanto moralmente quanto fisicamente, né? Eu acho muito interessante. E são muito complexos, né? Tem livros que não são tão bons quanto a trama, A Mansão Hollow, a tradução brasileira, mas eu acho que a Gerda, que é a personagem central desse livro, ela é tão bem, o dilema doméstico é tão bem conceituado lá, que a gente começa a identificar com a personagem. Então tem uma adesão, não é só a questão do crime. A Agatha Christie tem uma questão da psicologia que acho que ela realmente incorpora no romance, que não tinha antes. Acho isso muito... Os crimes ABC também é interessante, Os crimes ABC, isso. A gente acha que é um cara, depois a gente vai ver que... Aliás, isso é muito comum na Agatha Christie, né? Ela vai conduzindo a narrativa, né? Para você identificar um suspeito, né? De tudo, né? Aí tem uma reviravolta, né? Depois retorna até uma tese inicial, mas de uma outra forma, né? Isso, a estrutura dela é um pouco essa, tem uma certa fórmula, assim, né? Que você é levado... Leva para um, vai para o outro, volta, né? Em geral, o cara convicto nunca acerta. Quando você está convicto de que é o cara, você pode acertar tá errado. Né? Em geral E no final tem o teatrinho, que se for o Poirot, tem o teatrinho. Ele chama todo mundo, ele junta as pessoas numa mesa, num teatrinho. Se for a Miss Marple, ela também faz algo parecido, mas é mais informal, assim, né? É interessante como isso levou um crítico americano, o Edmund Wilson, nos anos 40, ele foi na New York e detonou a Agatha Christie. Eu não sei se era uma inveja do sucesso que ela fazia, por ser mulher, inglesa, um monte de questão. Mas ele é americano? Americano. Ele vai dizer que ela faz um romance formulário. Tá. E aí, quando você lê todas as obras mais de uma vez, você vê que não é exatamente, porque ela tem alterações significativas na disposição das obras, que acho que não autorizam a dizer que é só um formulário, entende? Não é só uma fórmula. Eu acho que ela vai variando conforme o assunto, que tipo de crime, não é tão... Certo, não é tão padrão assim. Não é aquela lógica do Humberto Eco, né, que tem uma narrativa, estrutura... Não é. Eu acho que não, mas ele tá meio que falando disso nos anos 40. Tá. E o Humberto Eco depois vai retomar com outras palavras, mas mais ou menos nessa linha, né? A Agatha Christie, ela foi casada com um arqueólogo, parece, né? Então, e ela viajou muito, né? Viajou o mundo todo. muito. Acho que isso também está presente na obra dela, né? Essa experiência que ela teve, né? O Morte no Nilo, por exemplo, que é dentro de um barco, a ação toda é dentro de um barco e está cruzando o Nilo. E o romance é a experiência dela. O Expresso Oriente também, ela viajou várias vezes no trem. E ela conta na biografia que, prevendo os leitores chatos dela, ela tinha vários, né?
ela começou a fazer mapa à mão do trem, da onde era a luminária, onde era o interruptor de luz. Tá. Você porque, detalhista. Porque na hora de refazer as cenas do crime, o leitor não poder discordar dela. Entendi. É genial, né? Mas tinha leitores que faziam esse tipo de... Tinha, a gente mandava cartinha, você errou na cena tal, não tem essa... Tinha uns Caramba, detalhes. nossa. É interessante, né? Detalhista, né? Porque o cara confunde, acha que literatura é vida. Não é, né? Literatura é uma ficção, Sim, é outra sim, coisa, construção, né? tudo isso. Né? E o Edgar Allan Poe, como é que você leu muita coisa? Quer também, né? O Allan Poe, assim, os contos dele são, né, maravilhosos, os poemas são maravilhosos. Assim. Acho que é uma referência obrigatória do XIX. E eu que é curioso que ele é um fenômeno editorial, primeiro na Inglaterra, depois nos Estados Unidos. Ele inverteu. Embora tenha nascido nos Estados Unidos, lá ele não é reconhecido. Isso aí é subliteratura. Mas quando chega na Inglaterra, que já tinha essa coisa da Revolução Industrial e um público leitor de um peso. essa coisa do jornal sensacionalista, quando chega lá, ele logo cai no gosto médio inglês e ele começa a voltar para os Estados Unidos com reverberação inglesa. É interessantíssimo. Interessante isso. E é isso que vai inspirar depois o Conan Doyle, o Agatha Christie. Quer dizer, essa sequência que ele inicia, que eu acho ele um grande escritor. Né? Assim, Não, assim, maravilhoso. Né? Tem um detetive, né, dele, como é que ele chama? Aquele... Tem uma cena... Que é o do crime da Rua Morgue, né? da Morgan, aí a carta tá lá na vista. A carta roubada, isso é fantástico, isso é fantástico, né? É fantástico. A carta tá jogada no canto ali, ele pega, né, e descobre a carta. Né? Isso, que tá bem aos olhos, ninguém mais vê a carta, mas ela tá lá na frente de todo mundo. Ou onde menos imagina que está, né? Isso, exatamente. Que a Agatha Christie também faz um pouco isso, mas é menos evidente. Assim. Sim, é verdade. Às vezes tem uma evidência muito clara, você até desconfia, mas naquilo mesmo. Mas às vezes é aquilo mesmo. Tá certo. Sim. Interessante. Jean, na época do Nelson Rodrigues, você chegou a ter conhecimento, a Patrícia Galvão, ela chegou a escrever contos policiais, com King Shelter, né? Você conhece um pouco essa história da Patrícia? Eu soube que ela escreveu, mas que ela foi meio apagada, também porque ela teve relacionamento com Oswald de Andrade. O nosso cânon literário, que era muito Mário de Andrade, acabou apagando um pouco Oswald e apagou foi junto. E como era subgênero para alguns críticos, ela acabou sendo esquecida. Ela escreveu como um pseudônimo, King Shelter, né? Isso, ela inventou um King Shelter, é ótimo. Né? o escudo do rei é muito esquisito, né? E é interessante que assim, porque primeiro que é uma voz feminina, novamente o Brasil paternalista, tem toda essa questão misógina, que a gente mais apaga, policial, né? Também tem uma escritora recente, a Vera Assunção, mais recente, ela que também tem, e pouca gente conhece. Vera Assunção. Vera Assunção. E ela tem Paisagens Noturnas, que é um romance muito bem escrito, que lembra muito a Agatha Christie, assim, até a forma a descrição dos personagens, a trama, a sequência do crime, do inquérito, tudo isso é muito colado ao modelo inglês. E engraçado que a gente não conhece, a gente lê mais aquele que a J.K. Rowling inventou agora, o Robert Galbraith, que é um pseudônimo, né? Da autora do Harry Potter. A gente mais lê esse e a gente pula nossos escritores. Né? E aquela revista Larry Quinn, que tinha também... Sim. É um pseudônimo também, né? Era pseudônimo, E tinha essa revista, se não me engano, tinha uma relação, tinha um grupo na Inglaterra, feito por mulheres e alguns homens, que a Agatha Christie meio que liderava, e com a Dorothy Sayers também, e eles faziam reuniões para dividir histórias. Então, tem alguns romances como este, né, e outros, que nasceram de histórias coletivas. Então, você percebe o estilo vai mudando ao longo do texto. É muito interessante. Né? Agora, esses experimentos, para quem já acha que é subliteratura, isso é improviso, isso desqualifica em vez de qualificar a obra, né? Infelizmente. Né? O Dashiell Hammett, né, que escreveu o Falcão Maltese, né, ele tem contos policiais, é muito interessante assim que, ao contrário da Agatha Christie, que ela detalha na descrição, ele é muito objetivo. Sim. Né? Ele é muito mais o detetive continental, né? O cara nem tem nome, o detetive, né? Ele é super... como é que você enxerga esse estilo, assim? Muito assim, quase com um lead jornalístico, né? 10 páginas resolve o problema. Ele é muito... Existe uma crítica inglesa que nos anos 2000 ela analisou só as mulheres escrevendo. E ela fez uma hipótese, comparando com os homens, que a dicção masculina, ela chama de dicção em inglês, que a dicção masculina é mais objetiva, que nem o Conan Doyle, e que a feminina, talvez até para mostrar oposição aos homens, propõe uma literatura mais das intermitências, reticências. Interessante isso. É como se os estilos reproduzissem o gênero. Pelo gênero, certo, entendi. Entendi. Então aí, no caso, a feminina trabalha mais com os detalhes, né, com
Com a psicologia, sim, psicologia, intuição. E o masculino é aquela coisa mais objetiva. Não, tá, o crime é esse, até tá, a pista é essa, pá, acabou. O próprio discurso refletia isso. Certo. Né? Até o discurso meio, até policial, vamos chamar assim, Isso, né? isso. Ele é mais mecânico, digamos assim, né? Bom, Jean, você é professor aqui do curso de editoração aqui da ECA, né? Como é que você enxerga essa questão aí da literatura no Brasil? Mais do que isso ainda, a questão da leitura, o livro, né? Em função das tecnologias de informação e comunicação, né? Sim. E até mesmo, né, desse desmonte da educação brasileira, sim, né? Como é que você enxerga essa situação do livro no Brasil, da literatura, sim, né? Do mercado editorial brasileiro? Sim. Dando aula em colégio, cursinho também, antes de ir para né? Nessa trajetória de professor de séries fundamentais também, o que eu sempre tentando convidar o aluno a ler, eu sempre discuti com eles que eles valorizam, em geral, o que vem de fora, isso é uma constante. Eles preferem ler o Tolkien e o Martin, que é né, esses caras que fazem séries de TV, livros para série. É por causa da TV? É. Tá. Então, eu não sei se tem essa questão também de porque vem de fora, que é um complexo do vira-lata do Nelson Rodrigues, mas também acho que tem uma questão de que, por exemplo, o Zé de Alencar, século XIX, é um cara altamente descritivo, para muitos é chato hoje. Sim, cansativo, né? Agora, o Tolkien, que é do século XX, é tão descritivo quanto quando escreve A Toca do Hobbit, e todo mundo lê e não reclama. Então, qual é a diferença entre o Alencar do XIX e esse, né? É tão fantasioso quanto, a descrição é da mesma extensão, e por que a gente recusa o nosso e valoriza? Tem uma questão também de identidade brasileira, né? De a gente sentir... Muitas pessoas acham que o de fora é melhor, e também um complexo, né? A gente não é potência econômica, culturalmente a gente se desvaloriza, a gente não valoriza nossas culturas, são várias culturas brasileiras, né? Não só essa matriz europeia, branca, etc., que vem, né, católica, etc. Então, acho que, de fato, há muitos preconceitos, né, embutidos nessa desleitura dos brasileiros. Mas eu acho que, para estimular a leitura, o que eu tento fazer, tanto aqui na ECA, mas fazia antes, é trazer trechos legais, né, que contagiam o público, os alunos, ou crônicas curtas, para convidar a leitura inicial, entender o texto, para depois partir para textos mais complexos, né? Mas eu acho que tem que ter um pouco de paciência, desligar o WhatsApp um pouco, tem que ter uma... Essa velocidade, né, que está imposta pela tecnologia. E essa concentração que existe hoje no mercado editorial, né, algumas grandes editoras, algumas grandes players, isso não dificulta também? Dificulta. A política de publicação também fica bem complicada. Até né? os prêmios, o Jabuti, o último Jabuti, premiou uma editora, que eu não vou dizer o nome, ela levou quase todos os prêmios de ficção, né? Se você pensar numa categoria que tem um monte de editoras novas aparecendo, selos em São Paulo, em outros estados também. Então, por que uma editora leva tudo, né? Assim, eu sempre acho que é meio lobby, né? Você fica meio suspeito, assim. E esse movimento que vem das periferias aí, dos saraus literários, você acha que pode ser uma renovação? Eu acho que sim, acho que sim. Inclusive, na Expressão Popular, aquela editora que fica ali na Abolição, né? Sim. Na Vila Bela Vista, eles têm feito parcerias com a editora Selos Negros, que é muito legal, eu ouvi da própria Cecília isso. E aí, por exemplo, eles fazem eventos lá e traz todo o coletivo. A Bela Vista não é exatamente um bairro, né? Ele é central, mas é meio periferia do centro, digamos assim. Né? E é interessante que isso vira um evento na rua inteira. O que é legal ainda é que tem a delegacia de polícia ao lado. A Polícia Militar, tem um posto da Polícia Militar lá. E é interessante que, pelo que eu até onde eu vi, não tem conflito. Acho que já está internalizado naquela cultura do bairro. Isso é muito bacana, sabe? E assim, né, existe uma parceria, eu não sei se você tem conhecimento disso, né? Dessas experiências aí dos coletivos com as escolas públicas, que é uma forma de estimular, né? O que eu sei é que assim, existem diálogos, né, com algumas lideranças, né, desses movimentos que vão fazem slams, por exemplo, em escolas, ou as escolas levam os alunos para assistir, na Paulista, por exemplo. Acho que tem um movimento, mas não está formalizado no sentido, né, obviamente que nossos governos neoliberais não vão autorizar isso, né? Mas seria uma iniciativa muito bacana. Eu pensei até, a gente podia tentar na ECA pensar alguma coisa assim, sim, né? Com certeza. Um evento bacana, assim, acho que seria muito bom. Legal, Jean, estamos iniciando nosso programa. No curso de oração tem uma série de projetos aí da Comarte, né, Editora Laboratório, Organização Literária, né? Fala um pouquinho sobre esses projetos que são realizados aqui. O curso de editoração tem uma editora, né, Comarte, que os alunos conduzem com orientação dos professores. E eles têm algumas coleções, né? Reserva Literária, que o De Paula coordena, nosso colega, tem Memória Militante, que a Marisa Midori coordena com o Plínio, enfim. E essas coleções vão, além de parcerias com a EDUSP, né, a editora da USP, eles mostram todo o percurso que vai desde a seleção de originais, da recolha dos originais, até a revisão, a primeira prova, a segunda prova, quer dizer, toda a diagramação, né?
E os alunos acho que passam por todas as experiências, todas as etapas do processo editorial e com produtos que saem muito bem acabados, né? Editorialmente são muito bem feitos, capa dura em geral. E eu acho que vale a pena convidá-los a entrar no site da Comarte.com. Qual que é o site? Comarte.com.br, Tá, né, comarte.com.br, tá. que é a editora, para eles conhecerem esse catálogo. Já tem bastante livro, né? Acho bem... Ok. Então, comarte.com.br. Isso. Tá, ok. Então é só entrar lá, tem a produção, ali tem acesso à produção toda que tem. Isso. Então tá joia. Tá bom? Obrigado, querido. Obrigado, Valeu, Denis. Valeu. parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, obrigado, Denis. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica. Hoje conversou com o professor Dr. Jean-Pierre, que falou sobre literatura policial, literatura no geral e também, né, o ensino de literatura nas escolas, experiências aí de produção de livros, mercado editorial e tudo isso, né? Acesse nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do Friedrich Nietzsche: a arte existe para que a realidade não nos destrua.